distorção da realidade. As minhas experiências, várias experiências que eu tive foram distorcendo a realidade e com isso distorcendo a minha identidade. E eu me vi presa em vários cativeiros, em várias situações. O cativeiro da injustiçada, ele era assim terrível, muito forte. E o cativeiro do ser perseguida, né? Eu fugia de estar em alguns lugares, de tomar algumas posições, porque eu não queria me expor. E eu entendia e sentia que era injustiçada, não enxergada, que era como se eu fosse invisível para as pessoas e que eu não tinha valor. Interessante como os fatos vão trazendo essa distorção em nós, né? Essa proporção. E isso foi acontecendo na caminhada da minha vida. Isso foi se fortalecendo, isso foi se tornando uma verdade em mim. A mentira que contaram para mim, eu fui acreditando nela e achando que ela era verdade, por causa dos fatos que foram ocorrendo. Quantas vezes eu não gostava de falar das minhas angústias, por ter uma baixa autoestima. Na verdade, uma baixa estima extremamente alta. Quantas vezes eu fugi de estar em algumas posições e corri para os bastidores, porque eu não me sentia capaz, porque eu não me sentia em condições de estar naquele local. Às vezes eu lutava para estar, e quando chegava na hora, era como se eu ficasse paralisada. E eu não fazia aquilo que eu tinha que fazer. Eu estava na mão de outra pessoa e a outra pessoa não fazia da forma que eu sabia que tinha que fazer. Você já passou por isso? Você conhece alguém que sofreu desse jeito? Nossa, o ser injustiçado é algo que foi muito forte. Sabe por quê? Porque ele veio de uma questão familiar muito forte, muito forte. Olha como que é forte. Só que eu sei, ele tem 3 gerações. Para mim, ele veio de 3 gerações. Que eu lembro das histórias. Vou te contar aqui para você entender como que nós precisamos lutar contra aquilo contra as crenças que nos foram impostas. Essa foi uma crença familiar, não foi de algo que aconteceu só comigo, foi uma crença familiar que eu herdei e que depois ela foi reafirmada na minha vida pessoal e aí ela se tornou muito forte. Mas não existe crença forte o suficiente que você não possa destruir, você pode destruir toda. Eu vou contar essa experiência. Meu avô, parte de mãe, ele era filho de um grande fazendeiro, muito rico. E ele saiu de casa, a mãe dele morreu e a madrasta judiava muito dele. E ele fugiu de casa, saiu de casa. E ele comprou uma fazenda, com a única coisa que lhe sobrou, ele comprou uma fazenda que ele teve condições de levar. Ele saiu de casa muito novo e não quis voltar. E o meu avô comprou essa fazenda, a qual ele casou e criava sua família. Ele foi fazer uma venda dessa fazenda. E nessa venda ele foi enganado. E a pessoa que fez ele fez a venda, foi fazer a compra de outra. Nele fazer a compra, ele achou que estava comprando do proprietário. E não eram 2 sócios e um só comprou. Um só vendeu e gastou o dinheiro todo. E fim da história. Meu avô ficou sem casa, sem nada e sem ter até o que comer. E suas filhas, para comerem, um dos filhos morreu.
E para suas filhas comerem, elas tiveram que ir trabalhar na casa dos outros em troca de comida. E minha mãe saiu de casa ainda criança para trabalhar e fazer pequenos serviços em troca de comer e um par de roupa só que ela tinha. Então esse homem se sentiu injustiçado e minha mãe herdou essa injustiça. E para a coisa ficar mais difícil um pouquinho, minha mãe ficou muitos anos de casa em casa para comer. E quando ela já estava na juventude, ela voltou para visitar os pais um dia. E quando ela voltou ela descobriu que o seu pai havia morrido, provavelmente de desgosto, de tristeza. A sua mãe tinha ido para outra cidade, não deixou endereço. Minha mãe passou a vida inteira procurando essa família dela, essas duas irmãs e a mãe, e ela não me encontrou. Até hoje, minha mãe é viva. Minha mãe está com 78. Minha mãe faz 78 esse ano. Isso. 78, e ela não viu a mãe e as irmãs mais. Tem mais de 50 anos que ela não as viu. Então, o injustiçada, o esquecida, a abandonada, ficou muito forte e foi algo herdado. E quando chegou na minha vida, eventos na minha vida foram fortalecendo tudo isso. Essas crenças de abandono, de se tornar invisível, de não ser merecedora e de ser injustiçada. E esse ciclo de injustiça foi se perpetuando. Olha que coisa tão forte. Mas não existe crença que nós não podemos destruir. E eu voltei nesses eventos dos meus avós, da minha mãe. Eu ressignifiquei a história e a história minha e todas as situações que eu passei, a qual na minha mente naquele momento eu entendi, fiz a leitura que tinha sido injustiçada. Forte, não é mesmo? Pois é. Mas você pode ficar livre disso tudo. Basta você se conhecer e ressignificar. Bora aproveitar esse dia lindo, maravilhoso, para jogar todo esse lixo fora. Será que você está como eu, carregando um lixo de uma crença de injustiçada, de abandonada? Me conta aí. Bom dia, bom dia. Essa crença extremamente forte de injustiçada. Gente, isso ficou tão forte tantos anos em mim, mas eu não aceitei mais e abandonei, ressignificando toda a minha história. Bora aproveitar esse dia para ressignificar todo esse lixo e viver uma nova vida? Beijo no teu coração, excepcional manhã para você. E hoje é dia de ressignificar. Ressignifique a sua história. Coloque um novo significado em cada ação. E seja livre das ataduras, das prisões, das crenças. Seja curada hoje. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a tua vida. E que o Espírito Santo de Deus te conduza nessa ressignificação e nessa cura que vai te levar em um novo nível. Em nome de Jesus. Beijo no coração. Até mais.